Ela deixou você no vácuo de novo? Parou de responder suas mensagens? Olha para outros homens como se você fosse invisível? Eu sei exatamente por que isso acontece e como reverter isso hoje mesmo. Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer no começo, mas que vai te libertar para sempre. Você sabe aquele sentimento horrível de estar numa conversa com uma mulher e perceber que ela está com o celular na mão, olhando para outros lugares, respondendo com monossílabos? Sabe quando você manda uma mensagem e ela lê, mas não responde? Ou quando ela fala com você de forma educada, mas completamente sem interesse, como se você fosse um vendedor chato que ela precisa dispensar? Eu sei que você já sentiu isso. E eu sei que dói, porque eu já fiz isso com homens. E eu sei exatamente o que passa na nossa cabeça quando um homem não desperta absolutamente nada em nós. É como se vocês fossem transparentes, sabe? Não é que somos más pessoas. É que vocês não estão falando a linguagem certa com o nosso cérebro feminino. Mas aqui está a parte que vai te chocar. Não tem nada a ver com sua aparência. Não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Eu já vi homens ricos e bonitos sendo completamente ignorados por mulheres. E eu já vi homens comuns, normais, que fazem qualquer mulher parar o que está fazendo só para dar atenção para ele. A diferença entre esses dois tipos de homem é exatamente o que eu vou te ensinar hoje. Porque o que eu descobri depois de anos observando o comportamento masculino e feminino, depois de conversar com centenas de mulheres sobre o que realmente desperta interesse, é que existe uma fórmula científica para isso. E essa fórmula não é sobre ser bonito ou rico, é sobre como você se comporta, como você fala, como você reage, como você existe no mundo. Então, se você está cansado de ser invisível, se você está cansado de sentir que as mulheres te tratam como um amigo, se você está cansado de ver outros homens conseguindo a atenção que você gostaria de ter, então você precisa prestar atenção no que eu vou te falar agora. Porque eu vou te mostrar exatamente quais são as 6 atitudes que fazem uma mulher parar tudo o que está fazendo para focar toda a atenção dela em você. Eu sou Ayla, e depois de anos observando o que realmente acontece na mente feminina, decidi quebrar o maior tabu da atração. Revelar exatamente o que nenhuma mulher jamais te contará sobre desejo, mas preciso de sua ajuda. Preciso que se inscreva e se torne membro do canal para apoiar meu trabalho e para que eu possa alcançar 100 mil inscritos ainda este ano, enquanto te ajudo a ser um homem irresistível para qualquer mulher. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que precisa saber que existe um caminho além da mediocridade emocional. Pegue papel e caneta, porque o que vem a seguir não são técnicas. São revelações que vão reescrever sua história com as mulheres. Deixa eu te contar uma história que vai mudar completamente como você vê a atração feminina. Eu estava num café outro dia, trabalhando no meu notebook, quando aconteceu algo que me fez entender de uma vez por todas a diferença entre homens que conseguem atenção e homens que imploram por ela. Do meu lado direito tinha um cara. Devia ter uns 35 anos. Terno caro. Relógio que parecia custar mais que um carro. Mas sabe o que ele estava fazendo? Checando o celular a cada 30 segundos. Mandando mensagem. Esperando resposta. Mandando outra mensagem. Você conseguia ver a ansiedade no rosto dele, os ombros tensos, aquela energia desesperada de quem está implorando por atenção de alguém que claramente não estava dando. E sabe o que aconteceu? 3 mulheres lindas passaram pela mesa dele. Nenhuma sequer olhou. Ele estava ali, bem vestido, claramente com dinheiro, mas era como se fosse invisível. Por quê? Porque ele estava emanando energia de carência, de desespero, de homem que precisa de validação externa para se sentir bem. Agora do meu lado esquerdo tinha outro cara. Bem mais simples, calça jeans, camiseta básica, nada de especial na aparência. Mas ele estava lendo um livro, completamente absorto, alheio ao mundo ao redor. Não checava celular, não olhava para os lados. Estava ali, presente, focado, tranquilo consigo mesmo. E adivinha o que aconteceu? Todas as mulheres do café olharam para ele. Não estou exagerando. Todas. A garçonete demorou mais tempo na mesa dele. As mulheres que passavam diminuíam o passo.
Uma até derrubou a bolsa perto da mesa dele só para ter uma desculpa para interagir. Naquele momento eu entendi algo que a neurociência confirma, mas que a sociedade esconde de vocês. A atenção feminina não é algo que você conquista correndo atrás. É algo que você atrai sendo quem você é. É magnético. E esse magnetismo tem tudo a ver com como você se relaciona consigo mesmo, não com o que você tem ou como você parece. A ciência. Por trás do magnetismo masculino. Agora vou te explicar exatamente o que acontece no cérebro de uma mulher quando ela encontra um homem realmente atraente. E não estou falando de atração física, estou falando de atração emocional, que é muito mais poderosa e duradoura. O cérebro feminino tem um sistema de alerta evolutivo que está sempre funcionando, sempre escaneando o ambiente em busca de sinais de qualidade masculina. E sabe qual é o principal sinal que esse sistema procura? Não é músculo, não é dinheiro, não é beleza. É autonomia emocional. Deixa eu explicar o que isso significa de forma bem simples. Autonomia emocional é quando você não precisa de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. É quando você tem uma vida própria, objetivos próprios, uma identidade própria que não depende da aprovação de outras pessoas. É quando você está bem na sua própria companhia e não está desesperado por validação externa. Por que isso é tão atraente? Porque evolutivamente, as mulheres sempre foram atraídas por homens que conseguiam sobreviver sozinhos, que não eram dependentes, que tinham recursos internos para lidar com os desafios da vida. Um homem que não precisa de uma mulher para se sentir completo é um homem que pode proteger e prover não por desespero, mas por escolha. E aqui está a parte que pode te chocar. Quando uma mulher percebe que você não precisa dela, algo primitivo e poderoso desperta na mente dela. É como se um interruptor fosse ligado. Ela começa a te ver não como mais um homem implorando por atenção, mas como um prêmio que ela gostaria de conquistar. Isso acontece porque o cérebro feminino está programado para valorizar aquilo que é escasso e desafiador. Quando você está sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre tentando agradar, você se torna comum, previsível, fácil. E o que é fácil não gera desejo. O que gera desejo é aquilo que ela precisa trabalhar para conseguir. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a atração feminina funciona de forma invertida ao que a sociedade te ensinou. Quanto mais você corre atrás, menos atraente você fica. Quanto mais você demonstra que precisa dela, menos ela te quer. Quanto mais você se torna disponível, mais ela te vê como uma opção descartável. 1. A técnica do silêncio magnético. O poder de não preencher. Cada segundo. Vou começar com a técnica mais poderosa e que mais homens fazem errado: o silêncio. Olha, eu sei que isso pode parecer contraditório, mas a verdade é que a maioria dos homens fala demais. Vocês tentam preencher cada segundo de silêncio com palavras, piadas, perguntas, qualquer coisa para evitar aquele momento de pausa. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você demonstra ansiedade. Você demonstra que não está confortável consigo mesmo. Você demonstra que precisa da validação dela, da risada dela, da resposta dela para se sentir bem. E isso, meu querido, é o oposto do que gera atração. Deixa eu te explicar exatamente como funciona o silêncio magnético. Quando uma mulher faz uma pergunta para você, especialmente uma pergunta provocativa, ou que ela espera que te desestabilize, a reação natural da maioria dos homens é responder imediatamente. Às vezes até atropelando a própria resposta, gaguejando, tentando explicar demais. Mas quando você domina o silêncio magnético, você faz diferente. Ela faz a pergunta, e você simplesmente respira. Você olha nos olhos dela, respira fundo, conta até 3 na sua cabeça, e só depois responde. Esse pequeno momento de pausa faz 3 coisas poderosas. Primeiro, demonstra que você não está desesperado para agradar. Você não precisa responder na velocidade da luz para provar que está interessado. Você tem tempo, você tem confiança, você está no controle da situação. Segundo, cria tensão. E tensão é o combustível da atração. Quando você pausa antes de responder, ela fica curiosa sobre o que você está pensando.
A mente dela começa a trabalhar, tentando decifrar você. E quanto mais ela pensa em você, mais interessada ela fica. Terceiro, valoriza sua resposta. Quando você fala imediatamente, suas palavras são baratas. Quando você pausa, reflete e depois fala, suas palavras têm peso. Ela percebe que você não é um homem que joga palavras ao vento. Você é um homem que pensa antes de falar. E aqui está a parte que vai te surpreender. Quanto mais confortável você fica com o silêncio, mais ela vai querer preenchê-lo. Mulheres não conseguem lidar com homens que estão genuinamente confortáveis consigo mesmos. Isso mexe com a programação dela de uma forma que ela nem entende. Então, da próxima vez que você estiver numa conversa, experimente. Quando ela fizer uma pergunta, especialmente uma que parece um teste, respire fundo, olhe nos olhos dela, conte até 3 e só depois responda. Você vai ver a diferença imediatamente no comportamento dela. 2. A indiferença estratégica. A arte de não reagir. Como os outros. Agora vou te ensinar algo que pode parecer cruel no início, mas que é absolutamente essencial para se tornar magnético. A indiferença estratégica. E antes que você pense que estou te ensinando a ser um babaca, deixa eu explicar exatamente o que isso significa. Indiferença estratégica não é ser rude, não é ignorar, não é ser desrespeitoso. É você ser seletivo com suas reações emocionais. É você não reagir imediatamente a tudo que ela faz ou fala como se fosse a coisa mais importante do mundo. Sabe o que acontece com a maioria dos homens? Quando uma mulher conta alguma coisa, vocês reagem na mesma hora. Se ela conta um drama, vocês ficam preocupados. Se ela faz uma piada, vocês riem alto. Se ela reclama de alguma coisa, vocês já querem resolver. Se ela fala sobre outro homem, vocês ficam com ciúmes na mesma hora. Mas aqui está o problema. Quando você reage a tudo imediatamente, você se torna previsível. E previsibilidade é o assassino da atração. Ela sabe exatamente como você vai reagir a qualquer coisa que ela disser. Então ela perde o interesse em testar você, em provocar você, em descobrir quem você realmente é. Então, como funciona a indiferença estratégica? Simples. Quando ela conta algo que normalmente faria qualquer homem reagir imediatamente, você escuta com a tranquilidade de quem está ouvindo a previsão do tempo. Não é que você não liga. É que você tem coisas mais importantes ocupando sua mente. Por exemplo, se ela falar sobre um cara que deu em cima dela, a maioria dos homens vai ficar com ciúmes na mesma hora. Vai fazer perguntas, vai demonstrar insegurança. Mas você simplesmente responde com um "ah, que interessante" e muda de assunto. Ou nem responde, só faz um som de reconhecimento e continua focado no que estava fazendo. Isso não quer dizer que você não se importa com ela. Quer dizer que você é um homem que tem autocontrole, que não é facilmente abalado, que não vive em função das emoções de outras pessoas. E isso é extremamente atraente porque demonstra maturidade emocional. Sabe o que acontece quando você domina essa técnica? Ela começa a tentar cada vez mais intensamente capturar sua atenção completa. Ela vai contar histórias mais dramáticas, vai fazer comentários mais provocativos, vai testar você de formas mais elaboradas. Por quê? Porque pela primeira vez na vida ela encontrou um homem que não dança conforme a música dela. E aqui está a parte mais interessante. Quanto mais você demonstra que não precisa reagir a tudo que ela faz, mais ela quer suas reações. Quando você finalmente demonstra interesse genuíno em algo que ela fala, isso vale ouro para ela. Porque ela sabe que foi algo realmente especial que conseguiu capturar a atenção do homem que não se impressiona facilmente. 3. A prioridade imutável. O homem que não cancela a sua vida. Agora vou te falar sobre uma das coisas que mais destroem a atração masculina. E eu tenho certeza que você já fez isso várias vezes sem perceber. Estou falando de cancelar seus planos, suas prioridades, sua vida, toda vez que ela aparece com uma sugestão ou um convite. Olha, eu sei que parece romântico. Eu sei que você pensa, se eu cancelar tudo para ficar com ela, ela vai ver o quanto eu me importo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você cancela seus planos para ficar com ela,
Você está enviando uma mensagem muito clara. Minha vida não tem valor. Você é mais importante que qualquer coisa que eu tenha planejado. E sabe o que acontece no cérebro de uma mulher quando ela recebe essa mensagem? Ela automaticamente diminui o valor que ela dá a você. Não é consciente. Não é porque ela é má pessoa. É instintivo. Ela pensa: se a própria vida dele não é importante para ele, por que deveria ser importante para mim? Então deixa eu te explicar como funciona a prioridade imutável. Você precisa ter uma vida que não gira em torno dela. Você precisa ter planos, compromissos, objetivos, atividades que são importantes para você, independentemente de ela existir ou não na sua vida. Quando ela sugere algo que conflita com seus planos, você não cancela tudo correndo. Você avalia, você pensa. E às vezes você simplesmente diz: não vai dar nesse dia, tenho um compromisso importante. Que tal no sábado? E você fala isso de forma natural, sem se desculpar, sem explicar demais, sem parecer que está fazendo um favor. Mas aqui está a parte crucial. Esse compromisso precisa ser real. Não pode ser uma mentira, não pode ser um jogo. Você realmente precisa ter uma vida interessante, com coisas que você valoriza, com compromissos que você não vai quebrar facilmente. Pode ser sua academia, pode ser seu curso, pode ser um projeto pessoal, pode ser uma saída com os amigos que você já confirmou, pode ser um hobby que você leva a sério. O importante é que existe algo na sua vida que você considera tão importante quanto ela. E sabe o que acontece quando você faz isso? Primeiro, ela percebe que você é um homem que tem palavra. Se você fala que vai fazer algo, você faz. Se você assume um compromisso, você honra. Isso demonstra caráter, e caráter é extremamente atraente. Segundo, ela entende que você não é um homem desesperado que vai largar tudo para ficar com ela. Você é um homem que tem critérios, que tem prioridades, que tem uma vida estruturada. E isso faz com que ela precise trabalhar para conquistar um espaço na sua agenda. Terceiro, e talvez mais importante, ela percebe que você é um homem que não vai se tornar dependente dela. Você não vai ser daqueles caras que, depois de um tempo de relacionamento, vira um satélite que gira em torno dela. Você vai continuar sendo você, com suas coisas, seus objetivos, sua identidade. Então, da próxima vez que ela sugerir algo que conflita com seus planos, pare e pense: isso que eu já planejei é importante para mim? Se for, mantenha seu compromisso. Sugira uma alternativa e observe como ela reage. Você vai ver que o respeito dela por você vai aumentar instantaneamente. 4. O mistério pessoal. O homem que não se entrega de bandeja. Agora vou te contar sobre um dos maiores erros que homens cometem quando estão interessados em uma mulher. Contar a vida inteira na primeira oportunidade. Vocês acham que ser um livro aberto é ser honesto, é ser transparente, é construir intimidade. Mas a verdade é que quando você conta tudo sobre você de uma vez, você mata o interesse dela. Deixa eu te explicar por que isso acontece. O cérebro humano é viciado em mistério. Nós somos naturalmente curiosos, queremos descobrir, queremos desvendar. Quando você entrega todas as informações sobre sua vida de uma vez, você tira dela o prazer da descoberta. É como assistir um filme onde alguém conta o final nos primeiros 5 minutos. Mas quando você mantém partes da sua vida como um mistério, quando você compartilha informações aos poucos, você cria o que os psicólogos chamam de loop aberto. É como uma série de TV que termina cada episódio com um cliffhanger. Ela fica curiosa, ela quer saber mais. Ela fica pensando em você nos momentos mais aleatórios, tentando montar o quebra-cabeça que você é. Então, como funciona o mistério pessoal? Quando ela faz perguntas íntimas sobre seu passado, sobre seus medos, sobre seus sonhos, sobre seus relacionamentos anteriores, você não responde com um discurso de 1 hora. Você compartilha fragmentos. Você conta parte da história, mas nunca a história completa. Por exemplo, se ela pergunta sobre seus relacionamentos passados, você não precisa contar sobre todas as suas ex-namoradas, os motivos do término, os detalhes íntimos. Você pode dizer algo como: já tive alguns relacionamentos sérios, aprendi muito com cada um deles. E para por aí. Se ela quiser saber mais,
ela vai ter que perguntar especificamente. E mesmo assim, você conta só o que é necessário. Ou se ela pergunta sobre sua família, você não precisa contar toda a dinâmica familiar, os problemas, os dramas. Você pode dizer: minha família é interessante, cada um tem sua personalidade forte, e deixar ela curiosa para descobrir o que isso significa. A chave aqui é que você não está mentindo, não está inventando coisas. Você está simplesmente controlando o ritmo da intimidade. Você está fazendo com que ela mereça conhecer você profundamente, ao invés de entregar tudo de graça. E sabe o que acontece quando você faz isso? Primeiro, ela fica genuinamente interessada em quem você é. Ela vai fazer mais perguntas, vai tentar descobrir mais sobre você, vai prestar atenção em detalhes que normalmente ela ignoraria. Segundo, suas revelações ganham peso. Quando você finalmente conta algo pessoal sobre você, isso se torna especial para ela. Ela se sente privilegiada por estar conhecendo um lado seu que outras pessoas não conhecem. Terceiro, você se torna inesquecível. Ela vai sair da conversa com você pensando em todas as coisas que ela ainda não sabe sobre você. E quanto mais ela pensa em você, mais interessada ela fica. A regra é simples. Sempre deixe ela querendo mais. Quando você sente que ela está completamente envolvida na história que você está contando, você para. Você muda de assunto. Você deixa ela curiosa. E na próxima conversa, você pode continuar de onde parou, criando uma continuidade que faz com que ela sempre queira encontrar você novamente. 5. A aprovação condicional. O homem que não elogia qualquer coisa. Agora vou te falar sobre algo que pode revolucionar completamente como as mulheres te veem. A aprovação condicional. E eu preciso começar te contando uma verdade dolorosa. A maioria dos homens distribui elogios como se fosse panfleto na rua. Qualquer coisa que ela faz, vocês já estão ali elogiando, validando, aplaudindo. Que foto linda! Você é incrível! Nossa, que inteligente! Você é perfeita! Sabe o que acontece quando você faz isso? Seus elogios perdem completamente o valor. É como inflação na economia. Quando você tem muito de algo, esse algo não vale nada. Mas aqui está o que você precisa entender. Mulheres são viciadas em validação. Elas recebem elogios o tempo todo, de todos os lados. O Instagram dela está cheio de comentários dizendo que ela é linda. Os outros homens que ela conhece vivem falando que ela é especial. Então, quando você chega fazendo a mesma coisa, você se torna apenas mais um na multidão. Agora, imagina o contrário. Imagina um homem que não elogia qualquer coisa. Um homem que observa, que avalia, que reconhece qualidade genuína quando vê, mas que não joga palavras bonitas apenas para agradar. Esse homem se torna extremamente raro e, por isso, extremamente valioso. A aprovação condicional funciona assim. Você só demonstra a aprovação quando ela realmente merece. Quando ela faz algo genuinamente impressionante, quando ela mostra uma qualidade real, quando ela se comporta de uma forma que você realmente admira, aí sim você reconhece. Mas quando ela está apenas esperando validação automática, você oferece apenas um sorriso enigmático, um aceno de cabeça, ou simplesmente não reage. Por exemplo, se ela posta uma foto no Instagram esperando que você comente "que linda", você não comenta. Mas se ela te conta sobre um projeto que ela está desenvolvendo, sobre uma conquista profissional, sobre algo que ela realmente se esforçou para alcançar, aí você fala: "Isso é realmente impressionante. Mostra muito caráter da sua parte." Sabe a diferença? No primeiro caso, ela não fez nada para merecer seu elogio. No segundo caso, ela demonstrou qualidade real. E quando você só reconhece qualidade real, você se torna um homem com padrões. Um homem que não é facilmente impressionado. Um homem cujo reconhecimento realmente vale alguma coisa. E aqui está a mágica. Quando você finalmente dá um elogio genuíno, depois de ter se mostrado um homem que não elogia qualquer coisa, esse elogio vale mais do que todos os outros elogios que ela já recebeu. Por quê? Porque ela sabe que você não é um homem que fala apenas para agradar. Ela sabe que quando você reconhece algo nela, é porque realmente existe algo para ser reconhecido. Isso cria um ciclo poderoso. Ela vai começar a tentar cada vez mais impressionar você.
Vai contar sobre suas conquistas, sobre seus projetos, sobre coisas que ela fez que têm valor real. Porque ela quer ganhar seu reconhecimento, sua aprovação, seu elogio. E quando ela consegue, isso se torna um momento especial para ela. Além disso, você vai notar que ela vai parar de postar aquelas coisas óbvias esperando sua reação. Porque ela percebe que você não é um homem que cai nessas armadilhas de validação barata. Ela vai ter que ser mais criativa, mais autêntica, mais genuína para conquistar sua atenção. A regra é simples. Seja avaro com seus elogios. Quando você tem algo genuinamente bom para dizer, diga. Mas não invente elogios apenas para manter a conversa ou para agradar. Seu reconhecimento precisa ser merecido, e quando for merecido, precisa ser específico e genuíno. 6. A presença paradoxal. O homem que está totalmente presente e completamente ausente. Agora vou te ensinar a técnica mais sofisticada de todas, e que poucos homens conseguem dominar: a presença paradoxal. Essa é a arte de estar 100% presente quando você está com ela, mas existir completamente independente dela quando não estão juntos. A maioria dos homens faz o oposto. Quando estão com a mulher, estão checando o celular, pensando em trabalho, meio distraídos. Mas quando não estão com ela, ficam mandando mensagem o tempo todo, ligando, querendo saber o que ela está fazendo, demonstrando que ela é a coisa mais importante da vida deles. Isso é o contrário do que gera atração. Quando você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente, ela se sente desvalorizada. Quando você está fisicamente ausente, mas emocionalmente dependente, ela se sente sufocada. Você está fazendo tudo errado nos dois momentos. A presença paradoxal funciona assim. Quando você está com ela, você está realmente com ela. Celular no silencioso, atenção total, contato visual, escuta ativa. Você está presente de corpo e alma, como se não existisse nada mais importante no mundo naquele momento. Ela sente que tem sua atenção completa, que é valorizada, que aquele tempo que vocês estão passando juntos é especial. Mas aqui está o paradoxo. Quando você não está com ela, você simplesmente não existe para ela. Não fica mandando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Não fica perguntando o que ela está fazendo. Não fica postando coisas indiretas nas redes sociais esperando que ela veja. Você volta para a sua vida, para os seus projetos, para as suas coisas, como se ela fosse um capítulo bonito da sua história, mas não a história inteira. Isso cria uma experiência emocional muito intensa para ela. Quando estão juntos, ela se sente como a mulher mais importante do mundo. Quando não estão juntos, ela sente sua ausência de forma real. E essa ausência faz com que ela valorize ainda mais os momentos quando vocês estão juntos. Sabe o que acontece na mente dela quando você domina essa técnica? Ela vive uma dualidade emocional poderosa. Por um lado, ela se sente completamente vista e valorizada quando está com você. Por outro lado, ela se sente incerta e curiosa quando não está com você. Essa combinação de segurança e incerteza é o que cria dependência emocional saudável. A maioria dos homens tenta criar segurança o tempo todo. Ficam disponíveis 24 horas, respondem mensagem na mesma hora, sempre se fazem presentes. Mas segurança demais mata a atração. Você precisa de um pouco de incerteza para manter o interesse vivo. Por outro lado, outros homens tentam criar incerteza demais. Ficam jogando, fazendo charme, sendo imprevisíveis o tempo todo. Mas incerteza demais cria ansiedade e afasta. Você precisa de segurança para construir confiança e conexão. A presença paradoxal equilibra essas duas forças. Quando você está presente, você oferece segurança total. Quando você está ausente, você cria incerteza saudável. Ela nunca sabe quando vai ter acesso a você novamente, então ela valoriza cada momento que tem. E aqui está a parte mais importante. Essa técnica só funciona se for genuína. Você não pode fingir estar presente quando está com ela. Você não pode forçar indiferença quando não está com ela. Você realmente precisa ter uma vida rica e interessante que te satisfaça independentemente dela existir ou não. Quando você domina a presença paradoxal, você se torna viciante. Ela vai querer mais dos momentos intensos que vocês passam juntos.
Ela vai valorizar sua companhia de uma forma que nunca valorizou a companhia de nenhum outro homem. E quando vocês não estão juntos, ela vai ficar curiosa sobre quando será a próxima vez que terá acesso àquela versão intensa e presente de você. Você acabou de descobrir as 6 chaves que separam os homens invisíveis daqueles que habitam a mente feminina como uma música que não sai da cabeça. Deixe-me revisitar cada uma delas, não como técnicas a serem memorizadas, mas como facetas de uma verdade mais profunda sobre quem você pode se tornar. 1. O silêncio magnético. Você aprendeu que o espaço entre as palavras tem mais poder que 1000 discursos desesperados. Quando você não teme o silêncio, você não teme a si mesmo. E um homem que não teme a si mesmo é um homem que outras almas desejam decifrar. 2. A indiferença estratégica. Descobriu que reagir a tudo é não reagir a nada. Que ser seletivo com suas emoções não é frieza, é mestria. É a diferença entre ser um instrumento tocado por qualquer vento e ser o maestro da própria sinfonia. 3. A prioridade imutável. Compreendeu que um homem sem vida própria não pode oferecer vida a ninguém. Que cancelar seus sonhos por alguém é o mesmo que pedir para ser cancelado. Sua existência não pode ser uma nota de rodapé na biografia de outra pessoa. 4. O mistério pessoal. Entendeu que se entregar de bandeja é se tornar descartável. Que o mistério não é manipulação, é dignidade. É reconhecer que sua história tem valor demais para ser contada a quem não a merece. 5. A aprovação condicional. Percebeu que elogios distribuídos como panfletos valem tanto quanto panfletos. Que seu reconhecimento precisa ser merecido, ou se torna apenas ruído em meio ao coro de vozes desesperadas por atenção. 6. A presença paradoxal. Aprendeu o segredo mais sofisticado: estar totalmente presente quando presente, totalmente ausente quando ausente. A arte de ser intenso sem ser dependente, de ser desejado sem ser necessitado. Existe uma última verdade que preciso compartilhar com você. E ela pode ser a mais importante de todas. Você não precisa de nenhuma mulher para ser completo. Você não precisa de validação externa para ter valor. Você não precisa de aprovação alheia para ser digno de amor. Quando você verdadeiramente compreende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, algo mágico acontece. Você se torna livre. Livre da necessidade de impressionar. Livre da compulsão de agradar. Livre da ansiedade de ser rejeitado. E quando você se torna livre, você se torna irresistível. Porque não existe nada mais atraente do que um homem que não precisa de você, mas que escolhe estar com você. Não existe nada mais magnético do que alguém que vive sua vida plenamente, independentemente de você existir ou não na equação. Essa é a diferença entre ser necessitado e ser desejado, entre ser uma opção e ser uma escolha, entre ser um homem que implora por amor e um homem que é amor. A jornada termina aqui, mas sua história apenas começou. Você sabe o que fazer. Você sempre soube. Agora vá e seja quem você veio ser neste mundo. Não para conquistar mulheres, mas para conquistar a si mesmo. E quando você conquistar a si mesmo, o resto será apenas consequência natural de quem você se tornou. O homem magnético não é aquele que atrai todas as mulheres. É aquele que não precisa atrair ninguém para saber quem é